6 de junho de 1944. Ilhas Marianas. Antes mesmo de o sol emergir por completo, o Pacífico parecia uma imensa lâmina de aço azul escuro, reluzindo apenas quando a água era cortada pelas hélices dos navios japoneses que avançavam discretamente rumo à zona de combate. O céu carregava uma névoa pesada, densa, quase sólida, como se quisesse esconder algo. Aquele tipo de silêncio que antecede grandes batalhas. Um silêncio que respira, que observa, que decide quando revelar o próximo horror. Para os japoneses, aquele era apenas mais um dia de patrulha. Para um piloto americano, que ainda dormia dentro de um TBF Avenger, seria o início de uma das histórias mais impossíveis da guerra. O tenente David Harrington, 24 anos, despertou antes dos outros. O cheiro de querosene misturado à lona molhada e óleo quente sempre o tirava do sono. Ele se levantou devagar no pequeno alojamento improvisado do porta-aviões USS Franklin. Naquela madrugada, a missão era direta, simples na teoria. Localizar e atacar uma força japonesa que se movia a leste, supostamente composta de destroyers e navios de abastecimento. Missão padrão, missão rotineira, missão que, segundo muitos, não mudaria nada na guerra. Mas missões rotineiras costumam esconder viradas que ninguém prevê. Harrington vestiu o macacão de voo, apertou as correias do colete e caminhou até o convés onde seu Avenger aguardava, silencioso, com o nariz apontado para o horizonte. A névoa cobria tudo, fazendo o convés parecer uma ilha cercada por nada. Ele passou a mão pelo casco do avião, uma mania que tinha desde o treinamento. Era como dizer ao avião, volta comigo. E naquele dia, o avião precisaria ouvir. Os mecânicos ajustavam rapidamente as últimas calibrações. O artilheiro traseiro, Charlie Dawson, mascava chiclete como quem tenta disfarçar o medo. O operador de rádio, Miller, conferia cabos e antenas com a obsessão de um homem que sabe que qualquer fio solto pode ser a fronteira entre viver e virar fumaça no céu. Quando Harrington subiu na cabine, respirou fundo. Não era medo, era pressentimento. A decolagem aconteceu em segundos. O Avenger avançou pelo convés, devorando metros até ser arremessado para o nada. A névoa engoliu o avião inteiro como uma criatura viva. Lá embaixo, a frota americana desapareceu da vista. O céu era uma massa cinzenta, sem horizonte, sem referência, sem misericórdia. Harrington manteve o nariz firme, seguindo o rumo pré-definido. Sua voz saiu firme no rádio. Ponto de encontro em 15 minutos. Confirma em leitura. O vento uivava contra a fuselagem. O mundo parecia pequeno demais para 3 homens em um avião tão grande, pesado, lento. Quando emergiram da névoa, finalmente avistaram o que o comando relatara. 3 destroyers japoneses navegando em formação, protegendo um navio maior logo atrás. Mas algo estava errado. Harrington percebeu antes dos outros. Isso não é escolta comum. Eles estão preparando algo. E então, como se o Pacífico tivesse aberto os olhos, surgiram do norte várias silhuetas escuras recortando as nuvens. 0. Caças rápidos, mortais, voando em formação predatória. A patrulha japonesa estava muito mais bem protegida do que qualquer relatório indicava. 0, 3, não 5, eles nos viram! Gritou Dawson da torre traseira, apontando as metralhadoras. O ataque começou antes que pudessem reagir. As rajadas dos zeros cortaram o ar como lâminas flamejantes. O Avenger sacudiu violentamente. Harrington tentou mergulhar para escapar, mas o motor tossiu, engasgou, perdeu força. Estamos perdendo óleo. Substituidor danificado, gritou Miller. O TBF tremia como se estivesse sendo arrancado do céu à força. Uma bala atingiu o painel, estilhaçando vidros. Outra atingiu a asa esquerda, fazendo o avião girar perigosamente. Segurem firme! Harrington gritou, forçando os comandos. Mas o avião não obedecia. O motor estava morrendo. Cada vibração parecia uma sentença. E então ele viu uma monstruosa silhueta emergindo sob a névoa, quase como um fantasma de aço. Um porta-aviões japonês, enorme, perfeito, letal. E eles estavam caindo direto sobre ele. A realidade congelou por um segundo. O convés japonês se aproximava como uma parede. Marinheiros correndo, alarmes tocando, bandeiras tremulando. E o Avenger, sem controle, mergulhando como um projétil. Harrington apenas murmurou.
Meu Deus! E o impacto aconteceu. A fuselagem arrastou-se pelo convés inimigo. Faíscas explodiram, metal rasgou metal, soldados correram desesperados. E um piloto americano acabava de cair vivo no coração da frota japonesa. O mundo voltou em pedaços. O impacto tinha sido tão brutal que Harrington nem sabia se ainda estava vivo. Tudo ao redor era som, fumaça, metal quente e vozes em uma língua que ele não entendia. Ele tentou respirar, mas o ar tinha gosto de pólvora e óleo queimado. O primeiro pensamento que atravessou sua mente foi: estou morto. O segundo: não, ainda não. Ele abriu os olhos e viu a cabine destruída, vidro fragmentado preso à roupa e uma rachadura enorme serpenteando pelo painel de instrumentos. O avião não estava mais no céu, nem na água. Ele estava parado. Estava inteiro o bastante para manter sua forma, e isso era impossível. O som ao redor ganhou foco, gritos, passos, correria. Ele virou a cabeça devagar, e só então a realidade se impôs como um golpe seco. Ele estava no convés de um porta-aviões japonês, rodeado por marinheiros atordoados, que tentavam entender o que aquela massa de metal americano estava fazendo ali, fumegando no meio de suas operações. O choque deles refletia o seu próprio choque. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas todos entendiam que aquilo não deveria e não poderia estar acontecendo. A visão era surreal. Bandeiras japonesas tremulando acima, fileiras de zeros estacionados logo adiante, marinheiros correndo de um lado para outro, tentando conter pequenos focos de incêndio iniciados pelo arrasto do Avenger, e o enorme oceano ao redor, azul escuro e indiferente. Era como acordar em território proibido, onde cada respirar era uma violação mortal. Harrington tentou soltar as correias, mas seu braço direito não respondia direito. A queda provavelmente havia deslocado o ombro. A dor latejava profunda, firme, implacável. Ele ouviu Dawson tossir atrás de si, enterrado na torre traseira. Dave, estamos... Onde diabos nós estamos? A voz do artilheiro era cheia de sangue e confusão. Harrington respondeu a única coisa possível. No convés deles. Miller, o operador de rádio, parecia inconsciente, a cabeça apoiada sobre os escombros da instrumentação. Harrington forçou o corpo, tentando chegar até ele, mas a cabine estava deformada, prendendo suas pernas como uma armadilha. Lá fora, alguns marinheiros japoneses se aproximaram com cautela, fuzis apontados, olhares tensos, medo misturado com perplexidade. Eles não sabiam se o avião explodiria, se havia mais americanos armados, se aquilo era um plano suicida mal sucedido ou alguma tática desconhecida. Harrington ergueu as mãos devagar, respirando rápido, tentando mostrar que não era ameaça. Mas antes que qualquer marujo se aproximasse o suficiente, alguém importante chegou. Foi o silêncio que o anunciou. Um silêncio repentino, pesado, respeituoso. Os passos que seguiram eram ritmados, firmes, treinados. Um oficial japonês surgiu entre os marinheiros e parou diante da cabine destruída. Alto, uniforme impecável, espada pendendo do lado, expressão fria como gelo. Seu olhar atravessou o metal retorcido e pousou diretamente nos olhos de Harrington. Eles ficaram alguns segundos se encarando. Dois homens de mundos opostos, conectados por algo mais forte que a própria guerra. A impossibilidade absoluta daquela situação. O oficial deu um passo à frente. Depois outro. Os marinheiros se afastaram, abrindo caminho. Harrington sentiu o coração acelerar tanto que parecia que ia romper o peito. Ele pensou na mãe, pensou no pai, que trabalhava consertando tratores no Kansas. Pensou que talvez nunca mais veria o céu como piloto. Pensou que Dawson, Miller e ele estariam mortos em minutos, mas algo inesperado aconteceu. O oficial levantou a mão e gritou algo rápido para os subordinados. Não era ordem de execução, não era ordem de fogo, era uma ordem de parar, de aguardar, de observar. E os marinheiros o obedeceram instantaneamente. Harrington não entendeu por quê, até que olhou para trás, para o rastro que seu avião tinha deixado no convés. Uma longa trilha de metal arranhado, manchas de combustível, pedaços de fuselagem, marcas de faíscas queimadas e uma grande mancha fumegante ao final do percurso, onde uma bomba japonesa havia caído segundos antes do Avenger atingir o convés. A explosão havia sido desviada, inesperadamente, pelo acidente do Avenger.
A queda grotesca do avião americano tinha, sem querer, evitado uma explosão catastrófica sobre os próprios japoneses. O oficial japonês percebeu isso. Ele entendeu antes de qualquer outro. E por isso congelou. Harrington, ainda grogue, também entendeu. Ele não tinha apenas caído no convés inimigo. Ele tinha salvado, por acidente, aquele porta-aviões japonês de uma explosão que poderia ter matado dezenas de seus marinheiros. E naquele instante, algo mudou no olhar do oficial. Não era compaixão, não era gratidão, era algo mais perigoso, interesse. Porque até aquele momento, os japoneses nunca tinham colocado as mãos em um TBF Avenger praticamente inteiro, e agora havia um no convés deles. E o piloto ainda estava vivo. O convés ainda tremia sob os pés dos marinheiros japoneses quando a ordem foi dada. Segurem fogo, isolem o local. Era uma frase que ninguém esperava ouvir. Normalmente, um avião americano que tocasse o convés de um porta-aviões japonês seria pulverizado sem hesitação. Mas aquele não era um momento normal. Aquele não era um pouso normal. E aquele não era um avião qualquer. Os marinheiros obedeceram, mas com evidente relutância. Alguns ainda apontavam fuzis. Outros tentavam apagar faíscas perto da asa deformada do Avenger. Harrington conseguia ouvir as respirações curtas e nervosas, como de animais acuados prestes a atacar. Dawson tossia sangue, tentando soltar-se da torre traseira. Dave, nós estamos cercados. Eu não vejo nada além de japonês. Parece um pesadelo. Harrington tentou manter a voz estável. Fica calmo. Não faz movimentos bruscos. Ele sabia que qualquer gesto errado poderia transformar o convés em um poço de tiros. Miller, ainda desacordado, respirava irregularmente. O esforço para acordá-lo seria perigoso demais naquele momento. Harrington apenas colocou a mão sobre o peito dele para confirmar o ritmo fraco, mas presente. O oficial japonês aproximou-se mais do Avenger. Ele não era um homem comum. Parecia carregar a autoridade de quem já tinha visto batalhas demais e perdas demais para desperdiçar algo tão raro quanto um avião inimigo intacto. Seu uniforme estava limpo, mas a bainha da espada mostrava marcas recentes de uso. O olhar dele deslizava pela fuselagem do Avenger como um colecionador analisando um artefato valioso. Ele tocou uma parte do casco, retirou os dedos lentamente e observou a graxa. Depois, olhou para Harrington. Foi um olhar calculado, frio, analítico. Não havia raiva ali, não havia piedade, apenas lógica. E lógica na guerra podia ser mais assustadora que ódio. Harrington entendeu a mensagem silenciosa. Você não morreu, porque ainda serve para alguma coisa. 2 marinheiros subiram na asa do Avenger e começaram a tentar abrir a cabine com ferramentas improvisadas. Harrington ergueu os braços lentamente, deixando as mãos à vista. Um deles gritou algo e bateu com força no acrílico estilhaçado. A cabine cedeu com um estalo. A arma que ele segurava tremia visivelmente. O medo era tão grande que qualquer movimento de Harrington poderia parecer agressão. O oficial japonês levantou a mão outra vez. Outro comando para não atirarem. 2 marinheiros agarraram Harrington pelos ombros e o puxaram para fora. A dor explodiu no braço machucado, mas ele permaneceu em silêncio. Seria suicídio demonstrar fraqueza. Ele caiu de joelhos no convés quente, respirando rápido, sentindo o cheiro forte de óleo queimado, misturado a tinta japonesa e suor. Soldados se aproximaram mais, formando um círculo de metal e aço. Os fuzis brilharam com a luz cinzenta do amanhecer. A cena parecia retirada de algum pesadelo cinematográfico. Um dos marinheiros tentou arrastar Dawson para fora. O artilheiro, mesmo ferido, resistiu. "Não toca nele!" gritou Harrington instintivamente, mas foi silenciado com um golpe de coronha na barriga. Ele caiu de lado, arfando. Ar puro demorou a voltar. A sensação de humilhação queimou quase tanto quanto a dor. O oficial japonês observou a cena sem mudar a expressão. Apenas ergueu um dedo e ordenou que 2 marinheiros levassem Dawson para a enfermaria do navio. Era uma decisão estranha. Não era comum tratar prisioneiros feridos com urgência. Mas Dawson havia sido retirado como alguém que poderia ser útil. Harrington percebeu. Eles queriam informações, queriam segredos do Avenger, queriam saber como os americanos atacavam, comunicavam, navegavam, e agora eles tinham 3 prisioneiros dentro de seu próprio convés.
Um milagre estratégico para qualquer comandante japonês. Miller continuava inconsciente dentro da cabine. Duas figuras se aproximaram com uma maca improvisada. Harrington tentou se erguer, mas uma bota o pressionou de volta contra o aço quente. Ele sentiu a sola resvalar contra sua nuca. Era um aviso silencioso. Fique quieto ou morra. Miller foi retirado com cuidado, mas ainda sangrava pela lateral da cabeça. Harrington viu a respiração dele oscilar. Ele estava vivo, por enquanto. O oficial japonês aproximou-se novamente. Ele se abaixou diante de Harrington e falou em inglês surpreendentemente claro. Tenente, você caiu no lugar errado. Harrington olhou para ele com o pouco de orgulho que restava. Depende de quem está julgando. O oficial permaneceu impassível. Hoje, talvez. Mas seu avião caiu no lugar certo. Ele tocou o casco novamente. E isso pode mudar muito para nós. Harrington engoliu seco. O Avenger, aquele avião pesado, lento, maltratado, agora era uma peça central em uma disputa de inteligência naval, um presente involuntário para o inimigo. Os marinheiros começaram a empurrá-lo em direção à superestrutura do navio. Ele cambaleou, mas foi forçado a andar. O convés parecia infinito, cercado por zeros prontos para decolar, sinais pintados, bandeiras ondulantes e olhos atentos de homens que não sabiam se deveriam temê-lo ou desprezá-lo. No fundo, todos sabiam que algo extraordinário havia acontecido ali, algo que rompia qualquer lógica militar. E antes de ser levado para dentro do navio, Harrington olhou pela última vez para o Avenger. Sua máquina fiel, destruída, mas inteira o suficiente para mudar o rumo de um porta-aviões inimigo. Ele não sabia se veria aquele avião novamente, mas sabia de uma coisa. Os japoneses estavam prestes a descobrir segredos que jamais deveriam cair em mãos inimigas, e isso poderia virar o jogo de uma guerra inteira. O interior do porta-aviões japonês parecia uma mistura de claustrofobia e ritual. Corredores estreitos, luzes fracas, ecos de passos, portas metálicas com travas altas. Era como entrar nas entranhas de uma criatura viva, uma criatura que, a qualquer momento, poderia decidir devorar o intruso que ousou sobreviver em seu ventre. Harrington era empurrado por dois marinheiros com o oficial caminhando logo atrás. A expressão dele não mudava, mas havia algo nos olhos. Não era ódio nem desprezo. Era cálculo, fascinação contida, uma curiosidade perigosa. A cada curva, Harrington sentia a distância crescente entre si e o mundo que conhecia. O navio vibrava sob os motores, emitindo um ronco grave que atravessava o metal como batimentos cardíacos. Ele tentou decorar o caminho. 2 corredores à esquerda, escada estreita, porta reforçada, outro corredor com tubulações expostas. Mas era inútil. As passagens pareciam se repetir, formando um labirinto perfeito para desorientar prisioneiros. Finalmente, os marinheiros pararam diante de uma porta pesada. Um guarda girou a trava e abriu. Lá dentro, havia uma pequena sala, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada que balançava imperceptivelmente com o movimento do navio. No centro, uma mesa simples. Nada mais. A austeridade japonesa transformava cada centímetro daquele ambiente em um cenário de interrogatório, e Harrington sabia o que aquilo significava. Perguntas virão, e depois, ninguém sabia. Ele foi empurrado para dentro. A porta fechou atrás dele com um estrondo que ecoou como sentença. O oficial japonês entrou, caminhou ao redor da mesa, com um silêncio que parecia ensaiado. Ele se sentou com postura impecável, apoiou as mãos sobre a madeira e encarou Harrington por longos segundos antes de dizer qualquer coisa. Finalmente falou. Tenente Harrington. Sim, nós sabemos seu nome. Encontrei seus documentos na cabine. O inglês era perfeitamente articulado. Harrington manteve os olhos fixos no oficial, sem responder. Você caiu, continuou ele. Não apenas em nosso convés, mas no centro de uma oportunidade rara. O oficial inclinou-se levemente para a frente. Seu avião é valioso, mais valioso do que você imagina. Já ouvimos relatos de que os torpedeiros americanos mudaram táticas, de que estão atacando de formas inesperadas. Seus dedos tamborilaram levemente na mesa. Você e sua tripulação podem nos ajudar a compreender essas mudanças. Harrington respirou devagar. Cada vez que inspirava, sentia o cheiro de metal oxidado. Eu não tenho nada a dizer, respondeu firme. O oficial sorriu. Não um sorriso caloroso, mas um sorriso clínico,
como um cirurgião vendo um paciente obstinado. Todos dizem isso, tenente, no início. A porta se abriu e 2 marinheiros trouxeram uma pequena caixa metálica. Colocaram-na sobre a mesa. O oficial abriu devagar, revelando instrumentos que Harrington reconheceu. Peças do rádio do Avenger. Placas, fios, componentes marcados com códigos americanos. Você vê? Disse o oficial. Mesmo que você permaneça em silêncio, seu avião falará por você. Harrington sentiu o estômago afundar. Eles queriam desmontar o Avenger, dissecá-lo, aprender tudo, desde frequências de rádio até protocolos de transmissão, passando por sistemas de navegação e possíveis ajustes táticos. Se os japoneses obtivessem informações técnicas suficientes, poderiam antecipar ataques, interceptar comunicações, até neutralizar torpedos antes de serem lançados. O risco era imenso. O oficial percebeu o impacto emocional e o aproveitou. Você entende agora o valor de sua cooperação. Ele se levantou e caminhou lentamente ao redor da mesa, como um predador avaliando a presa. Se você colaborar, sua tripulação será tratada com dignidade. Ele fez uma pausa. Se você não colaborar, bem, o oceano é grande, tenente. E corpos desaparecem facilmente. A ameaça não era gritada, era sussurrada, e isso a tornava muito mais real. Harrington sentiu a respiração acelerar. Ele sabia que não podia entregar nada, nem um código, nem um procedimento, nem um detalhe mínimo. Mas também sabia que Dawson e Miller estavam feridos, vulneráveis. Se resistisse, seriam eles os primeiros a pagar. Era o tipo de dilema que nenhum treinamento conseguia resolver. Guerra era escolha entre 2 dores, nunca entre certo e errado. O oficial voltou a sentar-se. Pense com cuidado. Ele fez um gesto delicado com a mão. Tragam-no. 2 marinheiros abriram a porta e puxaram Harrington para fora. Ele tentou olhar ao redor para reconhecer alguma passagem, mas tudo era igual demais. Eles o empurraram até uma pequena cela com paredes metálicas, onde havia apenas um banco preso ao chão. A porta se fechou com uma batida seca. Sozinho, com a cabeça latejando de dor e o cheiro do navio japonês impregnando o ar, Harrington finalmente percebeu a profundidade de sua situação. Ele não era apenas prisioneiro. Ele era peça central em um jogo de inteligência, e a única coisa mantendo os japoneses curiosos o suficiente para não atirá-lo ao mar era o Avenger. Mas havia algo que o oficial japonês não sabia, algo que nenhum deles sabia. Dentro do Avenger havia um componente que jamais poderia cair em mãos japonesas. E se eles o encontrassem, a guerra poderia tomar um rumo completamente diferente. A cela metálica parecia encolher a cada minuto. O ar era quente, pesado, carregado de óleo, suor e ecos distantes de máquinas trabalhando abaixo do convés. Harrington passava a mão pelo rosto, sentindo a textura áspera da sujeira misturada ao sangue seco. Ele tentou controlar a respiração, mas sua mente insistia em retornar ao mesmo ponto. O componente secreto dentro do Avenger não era uma arma milagrosa, não era uma tecnologia revolucionária, era algo muito mais perigoso e muito mais fácil de subestimar. Um protótipo experimental de criptografia embarcada, capaz de inverter sinais, embaralhar transmissões e codificar rotas de aproximação com padrões impossíveis de decifrar em tempo real. Um dispositivo que, se capturado, permitiria ao inimigo antecipar ataques americanos com precisão cirúrgica. Ele não podia, sob hipótese alguma, deixá-lo cair em mãos japonesas. O navio vibrava mais intensamente, como se estivesse acelerando rumo a algum ponto crítico. O som de passos ecoava no corredor, misturado a ordens rápidas e discretas. Algo estava acontecendo no convés, algo que Harrington ainda não sabia, mas era grande o suficiente para mudar o ritmo inteiro do navio. Ele se levantou, aproximou-se da porta de metal e apoiou o ouvido contra ela. Ouviu vozes apressadas, um estrondo distante, depois outro, alarmes. E então, de repente, silêncio absoluto, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. O trinco girou. A porta se abriu. O oficial japonês entrou acompanhado de 2 marinheiros armados, mas seu semblante tinha mudado. Agora havia tensão, havia urgência, havia algo novo nos olhos, algo que não estava ali antes. Ele encarou Harrington e, sem qualquer tentativa de suavizar, falou: "Seu avião contém um dispositivo especial." Harrington não respondeu.
O oficial continuou. Nossos engenheiros encontraram algo incomum atrás do painel de rádio. Estavam prestes a desmontá-lo quando recebemos aviso da torre. Ele fez uma pausa breve, estudando o rosto de Harrington. Um grupo de aviões americanos está se aproximando. O coração de Harrington disparou. Como sabem que são americanos? O oficial não desviou o olhar, porque eles já nos atingiram antes, e estão vindo rápido. A cela parecia girar. Um ataque americano naquele momento significava caos absoluto. Zeros decolando às pressas, artilharia antiaérea sendo ativada, marinheiros correndo desesperados, e no meio disso tudo, o Avenger, seu Avenger, desmontado, exposto, vulnerável. Se bombas acertassem próximo ao hangar, o dispositivo secreto poderia ser destruído. Mas se os japoneses conseguissem removê-lo antes das explosões, tudo estaria perdido. Harrington sentiu a urgência queimá-lo por dentro, mas antes que pudesse formular qualquer plano, o navio inteiro tremeu com uma explosão colossal. As luzes piscaram. Pedaços de poeira caíram do teto. Marinheiros gritaram lá fora. Depois sirenes, alarmes, gritos cortando o corredor como lâminas. O oficial japonês segurou-se na porta para não cair. Eles começaram o ataque. Precisamos evacuar a área inferior. Outro estrondo violentíssimo sacudiu o porta-aviões, desta vez tão perto que a cela balançou como se estivesse sendo arrancada do casco. O oficial gritou algo para os marinheiros, que correram para o corredor. Antes de sair, o oficial olhou para Harrington, como se tentasse decidir algo em frações de segundo. O navio gemeu como se estivesse dobrando o próprio aço. E então, num gesto que surpreendeu até o próprio Harrington, o oficial destravou as algemas do americano e o puxou pelo braço bom. Você vem comigo. Harrington tropeçou confuso. Por quê? O oficial respondeu sem olhar para ele. Porque não posso deixar você morrer antes de dizer onde está o resto do dispositivo. E porque se morrermos, morreremos juntos. O corredor era um caos absoluto. Luzes piscando, fumaça escapando pelas frestas das tubulações, marinheiros correndo em direções opostas. Alguns empunhavam mangueiras de incêndio, outros carregavam munição. A cada explosão, o navio inclinava-se perigosamente. E acima de tudo isso, ecoava o rugido profundo de motores, americanos e japoneses, dançando no céu como predadores famintos. O oficial arrastou Harrington por uma escada estreita, subindo em direção aos níveis superiores. O calor aumentava. O som de metralhadoras antiaéreas disparando era quase ensurdecedor. O chão vibrava sob os pés, como se o convés estivesse prestes a romper. Quando alcançaram a última porta antes do convés principal, uma sombra gigantesca cruzou o céu acima deles. O oficial se virou para Harrington, olhos estreitos pelo fogo que iluminava o corredor. Se você pensa em escapar, este é o momento. E antes que Harrington pudesse responder, uma explosão tão poderosa quebrou a porta à frente deles, lançando fogo e estilhaços pelos ares e revelando o inferno que os aguardava no convés, onde o destino dele, de seus homens e talvez da frota inteira, seria decidido nos próximos segundos. O convés do porta-aviões japonês já não era mais um convés. Era um campo de batalha flutuante, consumido por fogo, fumaça e caos. O impacto da explosão anterior havia arrancado parte da blindagem lateral, espalhando placas de aço e madeira queimando pelo ar como fragmentos incandescentes de um mundo que se desintegrava. O céu, antes cinzento, agora era um teatro de luzes brutais, traçantes vermelhos, explosões laranja, sombras de zeros em mergulho, sombras de Hellcats em ascensão. Era como se o próprio Pacífico tivesse decidido rugir. Harrington foi lançado contra a parede com a força do impacto. A fumaça entrou em seus pulmões como vidro. Ele tossiu, tentou levantar-se, mas o calor era tão intenso que o ar parecia líquido fervendo. O oficial japonês ao seu lado cambaleou, segurando-se na estrutura metálica deformada. Seus olhos, antes frios, agora tinham algo novo, algo humano. Tenente, precisamos sair daqui. Tomados pelo instinto mais antigo da guerra, sobreviver, os dois avançaram juntos, não como inimigos, não como aliados, apenas como homens presos ao mesmo inferno de aço e fogo. No convés principal, a visão era apocalíptica. Aviões japoneses destruídos queimavam como tochas gigantescas.
Mangueiras de incêndio jorravam vapor ao tocar o metal incandescente. Tripulantes corriam desorientados, alguns tentando controlar o dano, outros apenas fugindo das explosões secundárias que rompiam os depósitos de combustível sob o piso. Acima, Hellcats rugiam em mergulhos de ataque, transformando o porta-aviões em alvo vivo. No centro desse caos, o Avenger de Harrington ainda estava lá, inclinado, rasgado, mas inteiro, como se recusasse a morrer antes de seu piloto. O oficial japonês percebeu, apontando para ele com urgência. Seu dispositivo, nossos engenheiros, estavam desmontando agora. Harrington correu, ignorando a dor no braço e o calor que queimava sua pele. Ao chegar ao hangar lateral, viu a cena. 2 engenheiros japoneses inconscientes, a bancada destruída, o compartimento aberto e o protótipo ainda intacto, preso por fios expostos. Uma bomba havia caído ali segundos antes, mas falhado no detonar por completo. Harrington puxou o dispositivo com as 2 mãos, rasgando cabos. O oficial japonês gritou, "Rápido! Este setor vai ruir!" E ruiu. Uma explosão profunda abriu o hangar como se fosse uma lata fina. A borda se partiu, revelando o oceano furioso logo abaixo. Chamas se espalharam pelo chão e o navio inclinou para bombordo. Ambos perderam o equilíbrio. O mar subiu para recebê-los. Por um segundo, apenas um segundo, Harrington e o oficial japonês se olharam. Um olhar de compreensão silenciosa. Uma trégua impossível feita de suor, sangue e destino. Nenhum disse uma palavra. Nenhum precisava. A guerra falava por eles. A borda cedeu. O piso desapareceu. O mundo virou água. O impacto no oceano foi brutal, mas gelado, limpo, como se todas as explosões tivessem ficado acima da superfície. Harrington emergiu, tossindo, com o protótipo preso contra o peito. O porta-aviões japonês ardia às suas costas, iluminando o mar como um castelo em chamas. O oficial japonês reapareceu alguns metros adiante, agarrado a um pedaço de madeira. Por um instante, apenas um instante, olharam-se novamente. Depois, o mar os separou. Minutos depois, um PBI, o Catalina americano, surgiu cortando as nuvens, arriscando resgate em zona de combate ativa. Harrington foi puxado para dentro, exausto, meio inconsciente, mas segurando o dispositivo com força. "Tenente, como diabos você sobreviveu?" perguntou o tripulante. Harrington apenas fechou os olhos, respirando fundo, ouvindo ao longe o último gemido metálico do porta-aviões inimigo afundando, e murmurou. "Eles riram quando nos viram cair. Pararam de rir quando perceberam que caímos no lugar errado para eles, e certo demais para nós." O Catalina subiu, levando Harrington para longe da fumaça. Um homem contra uma frota, um acidente contra uma estratégia inteira, uma queda impossível que salvou muito mais do que uma vida. O trovão falou naquele dia, e o mar nunca mais soou igual. Se essa história te arrepiou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual arma, acidente ou missão impossível da Segunda Guerra você quer ver ganhar vida aqui no próximo vídeo. Sua participação faz essa guerra voltar a respirar.